Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14 da NET, com as principais informações de Bento Gonçalves e região. Na edição de hoje você confere com a gente. Brigada Militar recebe 15 novos soldados no terceiro BPAT. Bento Gonçalves continua gerando empregos pelo 5º mês consecutivo. RGE facilita o pagamento da conta de luz em até 12 vezes. Covid-19. Ocupação da UTI no Hospital Tacchini passa de 93%. Prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, implanta mudanças em sua gestão. Estes os principais destaques do Jornal TV Com, que inicia agora, e a gente convida você a continuar com a gente. A quarta-feira será marcada pela presença do sol e das nuvens durante praticamente todo o período. O quadro vai ficar assim em praticamente toda a região da Serra Gaúcha. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. A atuação de 2 sistemas de baixa pressão atmosférica vão estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre o sul do país nesta quarta-feira. Por isso, a previsão é de céu encoberto com chuva forte já pela manhã em todo o leste catarinense, inclusive em Florianópolis, e desde a região de Curitiba até o oeste do estado do Paraná, inclusive na região de Campo Mourão. Em Londrina e em Foz do Iguaçu, as pancadas também começam pela manhã, mas intercaladas por várias aberturas de sol. O tempo vai ficar mais estável pela manhã, mas pode chover entre a tarde e a noite no oeste catarinense e em praticamente todo o Rio Grande do Sul, inclusive na capital Porto Alegre. Em áreas do oeste gaúcho, a chuva será extremamente isolada. A mínima prevista na capital gaúcha é de 22, com máxima de 32 graus, e em Curitiba, mínima de 18, máxima de 25 graus. Para Bento Gonçalves, o Climatempo indica a elevação das temperaturas ao longo do período e a possibilidade de chuva a qualquer momento do dia. As temperaturas devem variar entre 18 graus, a mínima, e a máxima chegando até aos 28 graus. E a gente abre a edição de hoje trazendo informações de alguns municípios da região, onde os prefeitos recentemente empossados falam de suas expectativas e medidas a serem tomadas em seus primeiros dias de gestão. Abrimos essa série com o prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, do Progressistas, que durante a sua campanha deixou claro aos seus eleitores a intenção de revolucionar a prefeitura e, pelo jeito, não está perdendo tempo para isso. Vamos conferir o depoimento do prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin. Queremos cumprimentar os telespectadores do canal 14 da NET, de Bento Gonçalves e o Roger Renner. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Fabiano Feltrin, prefeito de Farroupilha, e nossas primeiras ações tiveram uma referência e uma visibilidade muito boa no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, porque a partir do nosso primeiro ato foi de ser uma inovação nos 5.500 municípios brasileiros de ter prefeito e vice-prefeito trabalhando no mesmo gabinete. O resultado disso é realmente termos um atendimento, um acolhimento maior, tanto para os servidores quanto para a nossa própria comunidade. Iremos fazer o atendimento ao público toda terça-feira à tarde, evidentemente com agendamento, porque com as questões da pandemia a gente não pode permitir as aglomerações. Uma das nossas ações extremamente importantes também foi o contingenciamento de despesas. Nós iremos realmente reduzir as despesas, nós iremos não termos nesse primeiro momento horas extras, diárias, porque estamos recebendo pela primeira vez na história em Farroupilha um orçamento menor que do ano anterior. Em 2020 tivemos um orçamento de 330 milhões e em 2021 estamos trabalhando com um orçamento de 310 milhões. A outra questão também bastante importante é de que fizemos um novo refis, ou seja, todo contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, ele vai poder ter 100% de desconto sem juros, sem multa, para o pagamento dos seus tributos. E
E para aqueles que tiverem que parcelar, vai ter um desconto escalonado. Isso é uma novidade aqui em Farroupilha, nunca tinha acontecido também. Estamos implantando o compliance. Todos os secretários nas suas nomeações leram e assinaram todas as questões que são relacionadas à transparência, os processos, a maneira de como agir. O compliance é uma inovação em todas as grandes empresas do mundo e, logicamente, nós queremos colocar isso também na administração pública. Enfim, o enxugamento da máquina pública. Farroupilha tinha 14 estruturas da antiga administração e nós iremos trabalhar com 9 secretarias. A Secretaria do Esporte, Juventude e Lazer está sendo extinguida. O esporte ele vai para a Secretaria da Educação. A questão também do meio ambiente, ele passa de ser uma secretaria, ele passa para estar junto com o desenvolvimento econômico. A cultura passa para a educação e o turismo passa a fazer parte do desenvolvimento econômico e turismo e inovação. Esse julgamento irá representar de 5 a 10 milhões de economia para o município, para nós investirmos nas áreas mais sensíveis às sociedades, que é a saúde, que é a educação e que é a habitação. Vamos fazer da Serra Gaúcha uma grande referência para o Brasil e nos irmanarmos aí com toda a Serra para que possamos juntos fazer da nossa região a região mais próspera em termos de turismo, desenvolvimento, emprego, renda e acolhimento. Deus abençoe a nossa Serra Gaúcha. Desejamos sucesso ao mandato do prefeito Fabiano Feltrin e do seu vice Jonas Tomazini. Nos próximos dias, teremos outros prefeitos participando com a gente, trazendo as suas expectativas e as suas medidas a serem implantadas em seus municípios. A ocupação dos leitos de UTI no Hospital Tacchini em Bento Gonçalves, destinados ao tratamento da Covid-19, chegava a 93,3% da capacidade existente até o início da tarde desta terça-feira. Das 45 vagas existentes na instituição, 42 estavam ocupadas, 3 a menos que o balanço da segunda-feira. Deste total, 19 são destinados a pacientes internados pelo SUS e outros 23 eram usuários de convênios. Na última segunda-feira, a ocupação excedeu o total oferecido e pelo menos 3 pacientes foram atendidos em leitos de emergência de forma temporária. Cabe ressaltar que a Secretaria Municipal da Saúde em Bento Gonçalves está buscando a liberação de mais 5 leitos de UTI a serem destinados a pacientes do SUS. E ainda sobre a Covid-19, o portal do Governo do Estado mostrava no início da tarde desta terça-feira a utilização de 26 leitos fora de UTI, sendo que a capacidade em Bento Gonçalves é de 84 vagas. Esse número representa pouco mais de 30% da capacidade instalada. Quanto à utilização de respiradores, dos 45 aparelhos em UTI, 23 estavam sendo utilizados, ou seja, 51%. No portal covid.saude.rs.gov.br existem informações do Estado e também dos municípios e regiões. Há ainda os números referentes a hospitais e à rede pública de saúde. Os dados que constam no portal referentes a Bento Gonçalves são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal de Saúde. E a pandemia da Covid-19 abriu os olhos das pessoas para o aprendizado e a realização de trabalhos manuais como crochê, bordado, costura, marcenaria, entre outros. Tais atividades são reconhecidas por especialistas como uma opção contra a ansiedade e o estresse. E, paralelo a isso, podem ajudar a complementar a renda em casa. Confira mais detalhes na reportagem. A Maria Paula teve que se adaptar à nova vida de aposentada. Foi quando ela redescobriu a costura. Fui fazer um curso depois de aposentada e comecei a fazer alguns trabalhos para aqui, para ali, para uns amigos. Aí os amigos falam para outros e assim a coisa vai caminhando.
E é bastante prazeroso. E uma atividade, ela acaba recompondo a sua renda. Então, para mim, é muito importante, sim. A renda extra é só um dos benefícios de adotar um trabalho manual como costura, artesanato e marcenaria, por exemplo. Segundo especialistas, essas atividades também ajudam a combater doenças como a depressão e a ansiedade. Inclusive, elas são adotadas como terapia na rede pública de saúde. A Odete atua em projetos que usam a arte como terapia em centros de atenção psicossocial pelo SUS e também na Universidade de Brasília. Qualquer trabalho manual que envolva a criatividade, a concentração, a expressão da subjetividade e muitas vezes a expressão do inconsciente, né, desse sujeito, revela possibilidades terapêuticas muito interessantes. Frente a esse movimento que a gente está tendo da pandemia, não é? Toda a capacidade criativa ajuda, inclusive, para controle de idade, melhora da organização do tempo, da organização pessoal. Quanto às contraindicações, são poucas. No momento em que não está sendo positivo e proveitoso, quando existe uma desorganização muito grande, quando existem riscos pessoais de se machucar a si ou machucar, né, outra pessoa, precisa ser avaliada. A gente alivia a cabeça, você esquece o que está passando, esquece o resto do mundo, né? E se dedica àquela atividade, realmente recicla, alivia, tranquiliza a mente, né? O dispositivo DBS é uma tecnologia que permite aos médicos monitorar 24 horas por dia os sinais cerebrais de pacientes com a doença de Parkinson. Assim, é possível prescrever tratamento mais adequado para cada caso. Mais informações você confere na nossa reportagem. José Maria tem 60 anos e vive com a doença de Parkinson desde os 47. Há 2 anos, instalou um dispositivo no peito, semelhante a um marca-passo cardíaco. O aparelho, conectado ao cérebro, ajuda a melhorar os movimentos das mãos e dos braços. Depois disso, a vida melhorou muito. Quando eu peguei o copo de água, água parada, eu quase chorei. Eu pegava o copo e ficava assim. Ia comer, caia tudo garfo, não conseguia cortar um bife. Eu tenho dificuldade para andar, eu canso muito, mas o tremor passou. Ó, tremeu um pouquinho ainda, perto do que eu ficava assim, ó. O dispositivo se chama DBS, sigla em inglês para Deep Brain Stimulation, estimulação cerebral profunda em português. Ele está disponível no SUS e é indicado a muitos pacientes. Não é uma cura, mas ajuda a amenizar alguns sintomas. A novidade é que agora uma nova tecnologia presente nos dispositivos mais modernos permite acompanhar os sinais cerebrais 24 horas por dia. O cérebro produz uma onda cerebral patológica. Isso aumenta durante essa fase da doença. O dispositivo automaticamente vê, lê e nos diz: olha, esse paciente está tendo muito aumento desse tipo de onda, vamos aumentar ou não o estímulo. Como se fosse um diário. Além daquilo que o paciente fala, o aparelho nos diz como está esse paciente. O Ministério da Saúde estima que no Brasil, cerca de 200 mil pessoas vivam com a doença de Parkinson. O principal fator que leva à condição é o envelhecimento. A doença acomete em torno de 60 anos. Só que 1/4 dos pacientes começam a apresentar os sintomas abaixo dos 40 anos, que são chamados Parkinson precoces. Assim que tiver o início dos sintomas, procure um especialista. Quanto mais cedo eu procurar ajuda, melhor vai ser. Além do envelhecimento, também são causas da doença de Parkinson a predisposição genética e fatores como o contato com químicos tóxicos, metais pesados e pesticidas que provocam a morte de neurônios. Entre os sintomas estão o tremor, a lentidão de movimentos e a rigidez muscular. E o mês de janeiro promete um alívio para o bolso do consumidor, pelo menos na conta de luz. A bandeira tarifária vai mudar, mas para ter economia de fato, o consumo consciente de energia é fundamental. Você fica sabendo mais detalhes na nossa reportagem. Em janeiro de 2021, a bandeira tarifária passará de vermelha, patamar 2, para amarela. A bandeira tarifária é um mecanismo regulatório que tem 2 objetivos.
primeiro, dar um sinal para o consumidor de que como que está o custo da geração de energia elétrica no país, se a gente está usando as térmicas ou não. E segundo, fazer com que o dinheiro que tem que ser pago para as térmicas seja arrecadado mensalmente. A bandeira verde significa que houve condições favoráveis de geração de energia. Nesse caso, não há nenhum acréscimo de valor nas contas de luz. A amarela significa que as condições estão menos favoráveis e são necessários reforços de outras fontes. Nesse caso, a cada 100 kWh consumidos é adicionado R$ 1,35 nas faturas. Já a bandeira vermelha é adicionada quando as condições de geração são mais custosas e por isso é necessário um reforço maior de usinas termoelétricas, por exemplo. Na vermelha patamar 1, são adicionados R$ 4,17 a cada 100 kWh consumidos. No patamar 2, esse valor sobe para R$ 6,24. Em janeiro de 2021, a bandeira tarifária será amarela, o que pode significar uma redução nas contas de luz. Mas para realmente reduzir o preço da fatura, será necessário um consumo consciente. Reduzir o tempo do banho e evitar abrir a geladeira o tempo todo são boas maneiras de economizar nas contas de luz. Na casa do Emerson foi feito um esforço para reduzir o consumo. O resultado foi uma economia de 5% na conta agora em dezembro. A gente diminuiu um pouco o uso do chuveiro, né? A quantidade de banhos diários. A luz também, a gente trocou a luz para luz mais econômica, né? A RGE, Rio Grande Energia, passou a disponibilizar condições de pagamento diferenciados aos seus clientes a fim de minimizar os efeitos da crise econômica de 2020. O parcelamento pode ser feito por meio do cartão de crédito ou boleto em até 12 vezes. Existe ainda a opção de usar o auxílio emergencial e pagamento da fatura mensal por meio do cartão de crédito. Paralelo a isso, a empresa está incentivando os seus clientes a aderirem ao benefício da tarifa social e, assim, ter desconto na conta de energia. Somente no ano passado, foram mais de 150 mil clientes cadastrados nessa modalidade em toda a companhia, número 37% maior que em 2019. Quem optar por algumas das formas de acordo vai receber a partir deste mês, nas contas da RGE, um comunicado com a mensagem "Vamos juntos evitar o corte". O objetivo da ação é avisar de forma preventiva, com mais destaque e antecedência, sobre eventuais débitos e, assim, incentivar os clientes a procurarem as diversas formas de parcelamento de suas dívidas, evitando a suspensão do fornecimento de energia. Você confere agora um depoimento do representante da classe residencial dos consumidores da RGE, Ademar Franco de Castria, que fala, inclusive, sobre a atuação de golpistas que estão agindo em Bento Gonçalves em nome da concessionária. Aquelas pessoas que fizerem o primeiro parcelamento até não quitarem o débito no total, não há possibilidade de fazer novo parcelamento. Isso é bem importante deixar bem claro. Faça o parcelamento com consciência apenas uma vez, não é possível fazer 2 vezes. Referente a dúvidas que tenham na fatura de energia, no sentido de que se tem conhecimento de pessoas indo nas casas das pessoas fazer cobrança pessoalmente, a RGE não faz isso. Então entre no site com mais de 30 canais de cancelamento, tire essas dúvidas, acessem e ali vocês terão certeza de que realmente vocês tenham necessidade de imprimir segunda via ou até mesmo entrar no chat, no relacionamento e tirar todas as suas dúvidas. Mas não façam pagamento a pessoas que porventura procurarem qualquer cliente. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião
E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. O Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul divulgou os dados de novembro quanto à geração de empregos formais em Bento Gonçalves. Pelo 5º mês consecutivo, a capital do vinho continuou abrindo novas vagas de emprego. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, mostram a admissão de 1.800 trabalhadores e o desligamento de outros 1.300, resultando em 495 empregos formais. O resultado do mês de novembro foi motivado principalmente pelo comércio, que criou 267 vagas de empregos com carteira assinada. Isso representa um aumento de quase 4% no nível de empregos nesse setor em comparação com o mês anterior. Além disso, a indústria contou com 123 novos empregos. No ano passado, a criação de empregos em novembro foi maior que em 2019. No acumulado do ano, houve a criação de 587 empregos contra a geração de 1.000 vagas no mesmo período do ano anterior. Nos últimos 12 meses foram abertos 81 empregos, frente à criação de 547 vagas no ano anterior. E a Agência do Cine em Bento Gonçalves iniciou 2021 ofertando 39 oportunidades de trabalho em diversas empresas de Bento Gonçalves. São ao menos 26 diferentes funções. O atendimento presencial para encaminhamento de vagas, contudo, ainda não foi retomado em função da Covid-19. O procedimento, incluindo o encaminhamento para as entrevistas, é feito somente pelo site serviços.mte.gov.br ou pelo aplicativo Cine Fácil. Os telefones de contato da agência em Bento Gonçalves são o 3451-5822, 3452-4824. Lembrando que o atendimento acontece das 8 da manhã até as 2 horas da tarde, entre segunda e sexta-feira. Estão abertas até o dia 10 deste mês as inscrições para o Banco de Cadastro Temporário para Contratação Emergencial na Rede Estadual de Educação. O cadastro é destinado a professores, servidores e especialistas da área da educação, sendo que as inscrições ocorrem diretamente pelo site da Secretaria Estadual da Educação. Após esse processo, o candidato vai receber um link no e-mail pessoal com um código de acesso para incluir a documentação de forma online. Conforme o Departamento de Recursos Humanos, a iniciativa, elaborada em parceria com a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, além da Secretaria de Fazenda e Procerves, vai acelerar o trâmite dos processos e diminuir o tempo de efetivação das contratações. O 3º Batalhão de Policiamento das Áreas Turísticas, o 3º BPAT, recebeu 15 novos policiais para reforçar o serviço de policiamento ostensivo na capital do vinho. Eles foram apresentados nesta terça-feira, 5 de janeiro, nas dependências da guarnição. Os policiais chegam para suprir a defasagem no efetivo policial do 3º BPAT e no Estado, cuja demanda gira em torno de 50%
em relação ao número atual. Os 15 policiais são oriundos de duas situações. Alguns estão entre os 860 formandos da última turma de soldados da Brigada Militar e outros, formados na turma de 2018, escolheram a capital do vinho para atuar. A renovação dos policiais é sempre importante, motiva até o nosso veterano. Ele surge com um aspecto muito positivo. São culturas diferentes, porque temos policiais, inclusive de fora do estado, que vieram trabalhar aqui no nosso município. E isso acaba trazendo também grandes benefícios de ter ideias novas, de mobilizar todos esses policiais novos aí no combate à criminalidade. E nesse intuito, o nosso policial já motivado acaba contagiando esses policiais novos com a vontade de serviço, de trabalhar para essa comunidade tão afeta a Brigada Militar, tão querida, que realmente vale a pena trabalhar nesse sentido. Eu desde pequeno tive o sonho de ser policial militar. Graças a Deus obtive êxito no concurso. Em 18 de maio do ano passado ingressei na Brigada Militar, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargento Santa Maria, ESFAS. Concluí o curso lá com êxito. Graças a Deus eu fiquei bem classificado por escolher uma região boa, região da Serra, região turística. Estou aqui para prestar um melhor serviço para a comunidade, poder diminuir os índices de criminalidade e agradecer a população aí que já me recebeu de forma muito afetiva e acolhedora aí. Espero poder contribuir da melhor forma possível no discorrer do meu serviço. Bento Gonçalves é uma cidade que sempre ouvi falar bem e já tinha ouvido falar, tinha alguns conhecidos aqui, tem um primo aqui que mora na cidade, me falou bem. Uma região turística, uma cidade que a gente tem a oportunidade de estudar, de poder querer galgar o mais posto na carreira. Eu escolhi o Garras da região exatamente por isso, por poder crescer dentro da carreira, ser uma região boa aí, uma região que acolhe bem a população aí, principalmente os policiais militares. É um batalhão muito honrado, já conversando ali com o comandante, os índices de criminalidade têm diminuído bastante. Espero continuar podendo prestar um ótimo serviço aí para a sociedade, para a comunidade aí de Bento Gonçalves e continuar nessa caminhada aí em diminuição dos índices de criminalidade. Incluindo os 860 novos soldados, as instituições vinculadas à Secretaria de Saúde Pública no Estado formaram em 2020 1.367 servidores. São 55 delegados e 257 inspetores e escrivães. Há ainda outros 41 soldados da Brigada Militar, 70 profissionais do Instituto Geral de Perícias e 84 soldados do Corpo de Bombeiros. Caso se mantenham as condições fiscais, o governo gaúcho prevê para os próximos 2 anos o ingresso de mais de 3.100 novos servidores para a segurança pública e também para a SUSEP, a Superintendência de Serviços Penitenciários. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com, aqui pelo canal 14. Lembrando que o nosso programa tem reprise amanhã às 7 horas e também ao meio-dia. E você pode baixar o aplicativo Conecta TV Com e conferir as nossas informações em qualquer smartphone, válido para Android e iOS.